Graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos iniciando a nossa terceira conferência Torre Online. Nós fizemos ela num formato no sábado inteiro, que foi uma maravilha, uma grande bênção, mas eu estou incluindo algumas mensagens novas e fazendo num novo formato somente às noites, né? Então nós estamos iniciando hoje essa terceira conferência, trazendo uma reflexão. Família, um projeto de Deus. A importância de entendermos, principalmente nesse período de pandemia, estamos vendo grande ataque contra as famílias, a fúria do adversário contra a família, porque o Senhor está levantando uma família forte em tempos de crise, uma família abençoada. O Senhor quer restaurar teu lar, tua casa, teu casamento, a vida dos teus filhos, e nós precisamos estar atentos a essa realidade e observarmos como foi que tudo começou. A gente vai ter muita gente louvando ao Senhor essa semana toda, preletores, presbíteros, pastores, convidados que vão estar ministrando e compartilhando uma palavra de Deus ao seu coração. Mas eu gostaria de ler com você alguns textos muito importantes sobre a família, e o primeiro deles está lá no comecinho da Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 28, nos diz: "E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, dominai sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra." Olha só, na criação, quando Deus criou Adão e Eva, Deus deu aí uma palavra, uma ordem, Deus deu uma voz de comando. Deus abençoou o primeiro casal e Deus disse a esse primeiro casal: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Agora, a voz de comando de Deus nos diz: domine sobre os peixes do mar, domine sobre as aves dos céus, domine sobre todo animal que se move na terra. Hoje, nós podemos contextualizar dizendo: domine sobre a televisão, domine sobre a internet, domine sobre as redes sociais, domine sobre o celular, ou seja, não deixa a televisão te dominar, não deixa a internet te dominar, não deixa o WhatsApp ou as redes sociais te dominar. Quanto tempo você tem gasto em cada rede social e quanto tempo você tem gasto com Deus? Aliás, com Deus a gente não gasta, com Deus a gente investe. O Senhor está querendo que você resgate o poder de domínio, o Senhor está querendo que você resgate o governo, governar a tua vida e dar o domínio a Ele, render-se somente diante dEle. Mas a ordem de Deus para você é: domine. Domine sobre essa televisão, domine sobre esse pecado, domine sobre essa tentação, domine sobre essa rede social, domine. O Senhor quer que você exerça o poder de domínio. O propósito de Deus para a humanidade era que Adão e Eva fossem coroa da criação e que eles dominassem. O propósito de Deus era que dominasse sobre a ordem criada. Mas para eles cumprirem esse propósito, eles primeiramente tinham que ser férteis, multiplicar e subjugar. A primeira coisa que o Senhor Deus fez foi abençoar a humanidade. E abençoar significa liberar uma capacidade. Ao abençoá-los, Deus liberou a sua capacidade de se tornarem aquilo que Ele desejava que eles fossem. Deus os liberou para serem mordomos da terra e de todos os recursos que Deus tinha criado. Deus os liberou, os abençoou. Deus os instruiu sobre como exercer esse poder de domínio. Cada pessoa nasce com uma semente de grandeza. Cada um de nós tem alguma coisa que o mundo precisa. Deus planejou você e Deus deseja que nós deixemos que essa semente de grandeza germine dentro de nós, cresça, produza muitos e abundantes frutos, porque pelo frutificar o povo vai ver Deus na tua vida. Então a ordem de Deus para a tua vida é: seja fértil. Não só no sentido de procriação, mas também no sentido de feitos, de obras, de tudo aquilo que Deus coloca nas suas mãos. A ordem de Deus para você é multiplicar. A ideia não só de reproduzir, procriar, a palavra hebraica no original aqui em Gênesis pode ser também abundância, abastança, né? Estar em autoridade, expandir e exercer, no sentido de discipular, levantar outras pessoas
para fazer o que você faz, criar discípulos para reproduzir aquilo que Deus depositou em você. Isso significa aperfeiçoar e se superar, dominando o seu dom e tornando-se o melhor que você pode ser naquilo que você faz. Isso também significa aprender como gerir os recursos que Deus lhe deu e desenvolver uma estratégia para a administração e multiplicação que virá através do refinamento. Mas a ordem de Deus, além de ser fértil, multiplicar, também é encher a terra. Encher é a terceira fase de domínio. Encher ou reabastecer a terra, produzir frutos, refinar o nosso dom e dominar o uso de nossos recursos que gera demanda e conduz naturalmente a uma ampla distribuição. Encher a terra significa expandir nosso dom, expandir a nossa liderança, os recursos, assim como um negócio em crescimento iria aperfeiçoar o seu produto continuamente, abrindo novos mercados e contratando mais funcionários. Essa expansão para encher a terra é um esforço conjunto entre o Senhor e cada um de nós. A nossa parte é ser fértil para com os recursos que Ele colocou nas nossas mãos. Ele é quem traz a expansão. Quanto mais fiéis nós formos para com a nossa mordomia, mais recursos Deus irá nos confiar. Esse é um princípio bíblico. Mas além de você ser fértil, multiplicar, encher a terra, a ordem de Deus para você também é subjugar. E subjugar aqui, fecundidade, multiplicação, enchimento, conduzem naturalmente ao resultado final de subjugar. Subjugar significa dominar e controlar, não no sentido negativo de opressão, mas no sentido positivo de administração. Conforme nós aprendemos a gerir os nossos recursos, Deus os expande e amplia a nossa influência. A mordomia de recursos básica para o casal, que são crentes, gira em torno da compreensão e da prática de dois princípios financeiros fundamentais: dizimar e fazer previsões orçamentárias. Dizimar é reconhecer Deus como a fonte de nossos recursos, a fonte daquilo que Ele tem para nos dar, ao passo que a elaboração da previsão orçamentária reconhece a nossa responsabilidade diante de Deus de gerir esses recursos de forma prudente. Dizimar é uma expressão de fé na semente que opera com o princípio das bênçãos e retornos. Dizimar é ser importante, deve ser um importante aspecto do planejamento financeiro global de um casal. Infelizmente, a condição da família tem sido o problema que encabeça as listas da sociedade atual. A deteriorização da família é um problema universal. Deus inventou a família logo no princípio, é a primeira instituição que ele estabeleceu, porque ela é ainda o seu ideal para o estabelecimento da sociedade humana. Assim como um edifício é tão forte quanto os materiais utilizados na construção, da mesma forma qualquer sociedade é tão forte quanto as suas famílias. Por isso que nós temos visto que Satanás tem investido pesado contra as famílias, mas os projetos de Deus não serão frustrados. Consequentemente, a cura para todos os problemas sociais, psicológicos, emocionais, espirituais e civis que nós enfrentamos em nossas comunidades encontra-se no redescobrimento, na restauração e na reconstrução da família. Os filhos são preciosos aos olhos de Deus, porque um marido e uma esposa formam um casal e quando nasce um ou mais filhos se estabelece uma família. A multiplicação das famílias cria comunidades. A multiplicação das comunidades dá origem à sociedade e a multiplicação da sociedade resulta em uma nação. Nós acreditamos no planejamento familiar como meios comuns de controle de natalidade, mas não aceitamos o aborto. Aborto não é um planejamento familiar. E aborto nem é o controle de natalidade ou medicina preventiva. A pílula anticoncepcional impede a gravidez, impedindo que as células do esperma fecundem o óvulo. O aborto ele é imoral e um pecado que fere a divindade de Deus, porque se trata de uma opção pela destruição de uma vida humana existente.
Criar filhos é um assunto sério e importante para Deus. Os pais são responsáveis diante do Senhor pela maneira como criam, tratam, cuidam e educam seus filhos. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, Paulo vai nos dizer assim, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Aliás, a Bíblia está cheia de passagens que descrevem as bênçãos relativas a gerar e criar filhos. Nos tempos do Antigo Testamento, os pais que tinham muitos filhos eram considerados extremamente abençoados por Deus. Olha só o que o salmista vai dizer em Salmo 127, versículos 3 a 5. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Esse versículo 4, como flechas nas mãos do valente, assim são os filhos da mocidade, compara os filhos como flecha na mão do guerreiro. Já o versículo 5, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta, declara que o homem cuja aljava está cheia de flechas é como o pai que está cheio de filhos, é abençoado. As flechas não são feitas para permanecer na aljava, mas as flechas são feitas para atirar e ir além do que você alcança, com o arco na direção do alvo certo. Enquanto uma flecha permanecer na aljava, ela não pode cumprir o propósito para o qual ela foi feita. O mesmo é verdadeiro para os filhos. Permanecem por um tempo na aljava de sua casa, do seu lar, da sua segurança, da sua família, enquanto aprendem, cresce até a maturidade, mas chegará finalmente o dia em que precisam ser lançados, chegará o dia em que precisam ser soltos, lançados ao mundo. Somente então eles podem realizar o propósito e liberar todo o potencial que Deus colocou neles. É o papel dos pais preparar os filhos para deixar a aljava. Somente crentes e discípulos de Cristo podem verdadeiramente se tornar iguais a Deus, porque isto requer a presença interior do Espírito Santo. Olha só o que Paulo vai dizer à carta aos Efésios. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Jesus Cristo é o nosso modelo. O mesmo que Jesus representa para nós, deveria representar para os nossos filhos. Uma das metas dos pais é criar os filhos que ajam como seus pais, que compartilhem das mesmas propósitos, compartilhem das mesmas crenças e valores. O exemplo é o maior professor de todos, e os filhos aprendem mais do estilo de vida exemplificado por seus pais do que qualquer outra palavra que eles ouçam. A ação realmente fala muito mais alto do que as palavras. Provérbios capítulo 20, Salomão, grande sábio Salomão, filho do grande rei Davi, no verso 11 ele vai dizer assim: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Na maioria dos casos, os problemas comportamentais das crianças e adolescentes podem ser provenientes do exemplo dos pais. Uma boa criação não acontece por acaso. Não pode ser realizada passivamente ou à distância, tanto física quanto emocionalmente. Uma criação eficiente, dedicada, deliberada e cautelosa, os pais devem planejar como meta o sucesso e uma descendência consagrada. Se os seus filhos crescerem partilhando de seus valores morais, éticos e espirituais, você teve êxito como pai. Se os seus filhos aprenderem a amar, a adorar, a seguir e servir a Deus, eles foram bem-sucedidos. Principalmente, nós temos que entender os princípios fundamentais para a criação da criança. Em um sentido muito real, Deus foi o primeiro pai.
Ele que criou, ele que formou, ele que gerou filhos concebidos para serem conforme à sua imagem e à sua semelhança. É isso que Moisés registra em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Uma imagem e uma semelhança com o original e representa a sua natureza ou o seu caráter. Então, primeiro princípio fundamental: a criação deve reproduzir a natureza dos pais na vida da criança. Deus é santo e ele criou o ser humano para ser santo como ele é santo. O pecado rompeu a santidade do homem e distorceu a imagem divina na visão de Adão e Eva. E desde então, o propósito e intento de Deus tem sido restituir ao homem a sua natureza santificada original. Se nós, como pais, queremos filhos santos, devemos viver de forma santa como maior exemplo. O princípio fundamental número 2, a criação deveria reproduzir o caráter dos pais nas crianças. A natureza e o caráter estão estreitamente relacionados. Nosso caráter é determinado pela natureza que nos controla. Revela quem realmente somos, independentemente de como nos apresentamos aos outros. Muito próximo à nossa reputação, o caráter refere-se à nossa firmeza e excelência moral ou falta delas, e diz respeito a traços éticos e mentais que nos cercam como indivíduos. O caráter é a pessoa que somos quando não há ninguém por perto. A partir do ponto de vista da criação, isso é muito importante. Uma forma de medir nossa eficiência como pais é através do comportamento dos filhos em nossa ausência. O que eles dizem e fazem quando não estamos por perto para aprovar, reprovar, elogiar ou corrigir. Terceiro e último princípio fundamental: a criação deveria reproduzir o comportamento dos pais na criança. A natureza determina o caráter e o caráter determina o comportamento. Quando os pais se concentram apenas no comportamento de seus filhos, estão essencialmente condenados ao fracasso e frustração, porque o comportamento está vinculado ao caráter. A criação dos filhos é uma grande alegria, mas também é uma grande responsabilidade. Foi também o próprio sábio Salomão que vai dizer em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando se envelhecer, não se desviará dele. Já em Provérbios capítulo 29, versículo 15, ele nos diz: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Estudos bem conceituados têm mostrado que o caráter básico de uma criança está formado por volta dos 7 anos. O que fracassamos em ensinar e transmitir aos nossos filhos durante seus primeiros 7 anos, eles aprenderão mais tarde, só que com grande dificuldade, se o fizerem. A instrução logo no início estabelece o fundamento para uma vida plena no futuro. Os pais são a primeira linha de defesa dos filhos, a primeira e a mais importante fonte de instrução e exemplo. Boa ou má, certa ou errada, as crianças vão assumir aquilo que elas verem dentro do lar. O fracasso na instrução é um compromisso com a destruição da criança. Deus está procurando uma descendência consagrada e Ele quer que nós escolhamos vida para nós mesmos e para os nossos filhos. Presta atenção nas palavras de Moisés, o homem que foi considerado amigo de Deus, em Deuteronômio capítulo 30, versos 19 e 20. Moisés vai nos dizer assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu
e a tua semente. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Ele põe diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele sugere: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua semente. Começa hoje a nossa terceira conferência Torre Online Família, um projeto de Deus. Vamos adorar ao Senhor, preparando nosso coração para receber uma palavra de Deus. E agora nós vamos adorar junto com Roberta Foggia. Adore ao Senhor, Roberta, entrega esse louvor como aroma suave, incenso agradável ao nosso Deus. Vamos adorá-lo. A graça e paz. Que nessa hora você possa falar com Deus, que você possa dizer para Ele o quanto você o ama, que você tenha a certeza que em todo tempo Ele esteve contigo. E quem teve o privilégio de beber da água viva que é Jesus, não quer pisar em outro lugar que não seja o lugar santo, o santo dos santos. Amém? Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente.
Glória a Deus, que maravilha, glória a Deus. Obrigado, Roberta. Deus continue te usando poderosamente com essa unção e essa graça no nome precioso de Jesus. Eu tenho a grata satisfação de estar participando junto conosco a Kelly Danese. Kelly Danese, esposa do meu grande amigo Regis Danese. É uma alegria e uma honra tê-los conosco aqui na nossa conferência da família. E ela vai estar ministrando o que Deus colocou no coração dela, compartilhando junto conosco. Kelly Danese, entrega a palavra que Deus colocou nos seus lábios e deixa Deus te usar mais uma vez no nome de Jesus. Olá pessoal, graça e paz, eu sou a Kelly Danese, estou muito feliz de fazer parte da terceira conferência Torre Forte Online do nosso querido amigo, apóstolo Clayton Nantes. Faz muitos anos que nós nos conhecemos, mas para você que não me conhece, eu sou a Kelly Danese, esposa do cantor gospel Regis Danese. Somos pais do Bruno, de 21 anos, pais da Brenda, de 11 aninhos. Vamos fazer 23 anos de casados e o tema que foi designado para mim é Família Projeto de Deus. A sua família é um projeto de Deus? Talvez você pense, minha família é desestrutural, minha família não é do jeito que eu queria, mas isso não quer dizer que ela fugiu do propósito do projeto de Deus. Não existe família perfeita, eu não sou perfeito, você não é perfeito, mas nós temos um Deus Todo-Poderoso que nos aperfeiçoa a cada dia. E o sucesso ou o fracasso do ser humano começa dentro da casa. E você já parou para ouvir que nunca se falou e nunca se cantou tanto sobre casa? Entra na minha casa, entra na minha vida, minha casa será uma casa de bênção. Eu sou tua casa, tua morada, essa casa é sua, nós deixamos ela pra você, Jesus. Por quê? Casa é lugar de intimidade, casa é lugar de conserto, casa é lugar de comunhão, casa é lugar de relacionamento e é na casa que a gente consegue abrir a nossa intimidade. A presença de Jesus na nossa casa revela o que está de errado. E eu quero começar lendo aqui o Salmo 128, que é um salmo tão lindo, né? Que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja prosperidade de Jerusalém. Durante os dias de tua vida, vejam os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Eu quero te dizer, meu amado, minha amada, que o começo de qualquer relacionamento, que o começo de qualquer casamento não é fácil. Porque nós estamos vindo de famílias diferentes, nós estamos vindo de famílias com costumes diferentes, com direções diferentes, com manias diferentes. Então é justamente nos nossos primeiros anos de casados que nós vamos passando pelo processo da maturidade, do aperfeiçoamento, da paciência, que é uma coisa que está faltando muito para os casais nos dias de hoje, não é mesmo? E eu gosto de falar muito que não existe, nós nunca vamos saber como é um adulto sem saber como é que foi a criança, esse adulto na infância. Nós nunca vamos conhecer um homem adulto sem saber como que foi a criança, como é que foi a infância dessa pessoa. E eu gosto muito de falar de um personagem, de um popstar, que aparentemente ele teve sucesso na vida, que aparentemente ele conseguiu, né, tudo que ele queria, mas ele era emocionalmente cheio de marcas, de cicatrizes, de medo, de insegurança, de problemas emocionais. De quem eu estou falando? Do Michael Jackson. Então nós nunca vamos conhecer um homem adulto sem conhecer a criança que ele foi. E o Michael Jackson, ele teve uma criação abusiva por parte do pai dele, física, emocional,
O pai dele queria muito que ele fosse sucesso a todo custo, porque via que ele tinha um potencial, mas tirou a infância dele, tirou ali uma etapa da vida dele. O pai dele forçava eles a ensaiarem 8 horas por dia, debaixo de chinelo. Se eles errassem o ensaio, se eles errassem as danças, eles apanhavam os irmãos, que eram 5 irmãos. Então eles cresceram sob pressão. E o pai dele fazia muito bullying dele. Falava que ele era feio, que ele tinha muitas espinhas, muitas manchas no rosto. Falava que ele tinha o nariz grande, que ele era feio. Eu não sei quais foram as palavras, eu não sei o que você ouviu na sua infância, eu não sei como que foi a sua vida. Eu não sei se você ouviu palavras de bênção, que você era capaz, que você ia ser uma pessoa bem-sucedida na vida, ou se você era um burro, se você ouviu palavras de maldição, que você não ia dar em nada, que você não ia ser ninguém. Nós temos muitos personagens da Bíblia que nos ensinam. José é um deles que, se ele fosse olhar para tudo que os irmãos fizeram, para tudo que aconteceu na vida dele, não seria ninguém. Mas nós podemos sim tomar uma posição e uma decisão de falar: não, eu vou rejeitar neste momento todas as minhas palavras, todas as dores, e eu vou prosseguir para a vitória. E quando eu olho para a vida do Michael Jackson, ele foi um cara bem sucedido financeiramente, mas emocionalmente zero. Porque ele não teve infância. Então a primeira coisa que ele fez foi comprar uma mansão milionária e construir um parque de diversão. Ele queria resgatar aquela infância dele que ele não teve. E ele teve a síndrome de Peter Pan. E ele colocou ali o nome daquele parque, Neverland, né, que significava Terra do Nunca. Nunca tive pai, eu nunca tive a oportunidade de ser criança, de brincar, eu nunca fui uma criança feliz. Eu nunca fui feliz, é isso que ele queria dizer. Muitas das vezes os casamentos eles começam dando errado, porque a esposa vem de uma família de um jeito, o marido vem de outro, até que você consegue entrar no costume, alicerçar, levar a paz, levar a sabedoria, que muitas das vezes a mulher que tem que ter essa sabedoria, né? Porque a mulher sábia edifica o seu lar. Então nós temos que nos adaptar, porque a família sim é um projeto do Senhor. Não existe uma sociedade forte sem uma família forte. E quando eu li ali sobre o Salmo 128, eu quis dizer o que Deus quis dizer o quê? Que em primeiro lugar, o princípio de sabedoria é temer ao Senhor, que nós precisamos de temer ao Senhor. Em segundo lugar, nós precisamos de cumprir com os mandamentos de Deus, com os princípios de Deus. Por que a família hoje está tão difamada, tão desacreditada? Porque o ser humano, homem e mulher, não tem cumprido os princípios da palavra de Deus, que são um manual, a Bíblia. A palavra de Deus é o nosso manual de vida. Né? Ali nos ensina a amar, ali nos ensina a perdoar, ali nos ensina a tratar o outro com amor. Tem uma música do meu esposo interessante que diz assim: a minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor. E é tão difícil, né? Muitas das vezes a gente tratar o próximo com amor. Por quê? Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. Mas muitas das vezes nossos olhos espirituais não estão abertos para que a gente venha enxergar que o nosso problema não são as pessoas, que o nosso problema não é o marido, que o nosso problema não é a esposa, que o nosso problema não é a sogra, que o nosso problema não são os filhos, que o nosso problema são espirituais. E nós precisamos aonde aprender sobre essas armas espirituais? Através de uma intimidade, de um encontro com Deus, de ler a palavra de Deus, de se alicerçar na palavra de Deus, para que ali nós possamos nos revestir com a armadura de Deus contra as astúcias ciladas do diabo. E quem são as pessoas que mais nos magoam? Quem são as pessoas que mais nos ferem? São os que estão dentro da nossa casa. Por isso que casa é lugar de conserto, casa é lugar de relacionamento, porque é dentro da nossa casa que nós vamos ter que resolver. Então, vamos pensar que nesse tempinho que Deus nos colocou dentro de casa, é aqui que nós vamos ter que aprender realmente a conviver, a se relacionar, a consertar, a ter intimidade. Você acha que Deus nos colocou dentro de casa com o outro para que nós venhamos a ficar depressíveis, né,
tóxicos, de tanto remédio, de tantas más notícias. Não, o Senhor quer um relacionamento nosso íntimo para com Ele. O Senhor quer um conserto. O Senhor quer que nós venhamos nos esvaziar do nosso eu, da nossa soberba. Nesse tempo que nós estamos vivendo agora, não existe ninguém melhor do que ninguém. Não existe rico, não existe pobre, não existe branco, não existe preto. Não existe, nada que nos faça diferentes um do outro. Nós só podemos recorrer ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus da família, que tem planos e projetos para minha família, para a tua família. É porque o tempo aqui para mim é pouco, mas eu já passei tanta coisa para chegar até esses quase 23 anos de casados. É renúncia, muitas das vezes você abrir mão do seu eu, da sua soberba, do seu egoísmo. Muitas das vezes é você tirar o controle de todas as coisas. É você reconhecer que muitas das vezes você é que está errado, Muitas das vezes nós precisamos nos voltar para dentro de nós mesmos e reconhecer quem nós somos. Uma coisa eu posso te dizer, que o plano do inimigo, que é aquele de Efésios, que diz assim o Senhor, que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas sim contra os principados e as potestades. Esse é o plano do inimigo, querer destruir a nossa família, querer destruir a nossa casa. Qual que é o alvo maior dele? É destruir a nossa descendência. É destruir os nossos filhos, é destruir a nossa posteridade, aquilo que vai ser e que vai vir depois. Quando eu olho para a história de vida da minha filha Brenda, não sei se você sabe, mas nós passamos por tempos de tantas dores. Minha filha foi acometida com 2 aninhos e 10 meses, a leucemia. Nós estávamos ali nos Estados Unidos e nós passamos tempos tão difíceis, que quando a gente pensou que não ia mais dar conta, o Deus de milagres, ele entrou com providências. A minha filha é um milagre de Deus. A Brenda Danese, ela é uma levita do Senhor, ela é uma profeta do Senhor. Deus já usou tanto ela para falar com pessoas, coisas que nem haviam acontecido ainda. Ela tem uma linda voz, ela é um projeto de Deus. E quando eu tento destruir a minha família, às vezes no momento de raiva, no momento de descontrole emocional, que eu quero me separar, que eu tenho certeza que você também já pensou nisso, que eu também já pensei, o que eu tenho que parar? Isso é uma artimanha do inimigo, porque ele quer destruir a minha descendência, quer destruir a minha filha, quer destruir o meu filho. Você já parou para pensar nisso? A minha filha foi curada de leucemia. Nós ficamos 3 anos passando por tratamentos de quimioterapia, de uma cidade para outra. Moramos no tempo em São Paulo, para que o Senhor tivesse misericórdia da minha casa, e Ele teve. Na minha gravidez, eu fui atropelada com ela na minha barriga 2 vezes. Eu fui atropelada, eu tinha 4 meses de gestação. Depois eu fui atropelada de novo com 6 meses de gestação com ela na minha barriga. Você já parou para pensar o que é isso? E ela nasceu de 7 meses. Depois que ela nasceu, que nós estávamos todos felizes, passamos aquele momento de dor, de tensão, se ia vingar, se ia viver, ela venceu, rompeu, aí surge essa leucemia. Aí você passou já por tantas coisas, você já passou por tantas dificuldades, e no momento às vezes de uma bobeirinha, porque você já parou para pensar que os relacionamentos, eles começam a se desfazer nas pequenas coisas, porque as grandes coisas unem as pessoas, as pequenas coisas são as artimanhas, as pedrinhas que o inimigo vai colocando. É uma atitude, é uma palavra, são pequenas coisas que o inimigo vai tentando colocar no seu caminho, que vai fazendo você se desanimar, vai fazendo você perder a esperança de dias melhores. Quando eu digo que a família é um projeto de Deus, porque eu tenho autoridade para falar sobre tudo que eu já passei tanta coisa no meu casamento, o inimigo já tentou destruir meu casamento. Nós conhecemos Jesus justamente porque a gente estava se separando. Aí nós nos convertemos. Aí o inimigo ele veio de várias formas tentando agir na nossa vida financeira, porque também é uma área que atinge muitos casais. Aí nós rompemos, aí veio a enfermidade na vida da minha filha, aí vieram causas da justiça para nos impedir de fazer a obra de Deus. Mas eu quero te dizer que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu quero te dizer para você não desistir, para você não abandonar o barco, para você não abandonar
a sua família, porque a sua família é projeto de Deus. E o inimigo começa colocando pequenas circunstâncias, pequenas situações para esfriar o seu relacionamento. E vai fazendo você quebrar os princípios. O que faz a sua família sair fora do projeto de Deus são as quebras de princípios. Quando nós deixamos de viver a palavra de Deus, quando nós deixamos de ter a admiração, quando nós deixamos de ter o respeito, quando nós deixamos de ter a compreensão, quando nós deixamos de ter o amor, não é mesmo? Aí o inimigo acha bom, aí o inimigo quer vir com tudo, ele quer colocar na sua mente que não tem mais jeito, que lá fora é melhor, que você vai conseguir algo melhor, e ele tá lá batendo palminha, porque ele pensa assim, nossa, essa família tá por um trio, por um fio, né? Tá por um fio. E aí o Senhor Deus Todo-Poderoso levanta aí o exército de anjos dele a seu favor, levanta o exército de intercessores a seu favor e você se ergue. Que essa palavra possa encher o seu coração de ânimo, de esperança, que você não venha desistir da sua família, ainda mais agora, nesse tempo que está todo mundo dentro de casa, muitas vezes ansioso, muitas vezes, né, com a opressão, com a pressão de preocupação com o amanhã, né? Como nós precisamos do Senhor. Outra coisa também que eu tenho aprendido, que não existe força maior do que um casal unido, não existe força maior do que o relacionamento onde o casal caminha juntos, no mesmo propósito, na mesma direção, sem divisão, sem egoísmo, sem competição, porque a palavra de Deus diz que uma casa dividida, ela não prospera. Uma casa dividida, ela não prospera. Você quer ser bem-sucedido em tudo que você fizer, principalmente dentro da sua casa? Se una esposo com a esposa. Tenha o mesmo pensamento, o mesmo propósito, a mesma vida de comunhão com o Senhor, a mesma vida de intimidade, sem picuinha, sem divisão, sem competição, que é uma das coisas que acontece muito, né, dentro de um relacionamento. Então que você possa se fortalecer nesse Deus que tem propósito na sua vida, tem propósito na sua casa, tem propósito na sua família. Deus, Ele quer que nós sejamos um para com o outro e ambos para com Ele, para que a nossa casa possa permanecer de pé. Lá no Mateus 7:24 diz, né, que aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, vai vir a tempestade, vai vir o corona, vai vir, né, as pequenas coisas, mas ela não vai cair. Por quê? Porque ela está alicerçada na rocha. Mas aquela casa, como se fala de casa, não é? Como se fala de casa? Mas aquela casa que foi alicerçada na areia, que não tem Deus como princípio de sabedoria, que não coloca os teus planos diante do Senhor, que no momento de nervo, de ansiedade, de insegurança, de raiva, de ódio, de medo, ela não se volta para Deus, não se volta para liberar o perdão. Você já parou para pensar que a brecha emocional que o inimigo pode estar achando na sua vida pode ser a falta de perdão? Porque as palavras, elas machucam, elas ferem muito, muito, palavras contrárias, palavras de derrota, palavras que só o inimigo sabe que ele vai usar seu esposo ou sua esposa para falar, porque quem nos conhece melhor do que os que estão dentro da nossa casa? Então o inimigo vai usar eles para falar aquilo que realmente nos atinge, aquilo que realmente dói lá dentro da nossa alma. Mas nós precisamos pedir, Senhor, abre os meus olhos espirituais, abre o meu entendimento. Não adianta ter sabedoria, não adianta ter conhecimento e não ter entendimento. Abre o meu entendimento, Senhor, para que a hora que eu ver e ouvir, não deixe entrar no meu coração, porque eu sei que isso é uma seta, é uma astúcia cilada do inimigo. E eu não vou permitir que a minha casa caia. Eu não vou permitir que a minha casa venha desmoronar. Porque eu sei, Senhor, que a minha casa está alicerçada na rocha, Pai. Porque nós confiamos em Ti. Porque nós sabemos que o plano que o Senhor tem para nós é para mim e para minha casa, para minha família. Que foi o Senhor que escolheu, foi o Senhor que projetou, que é um projeto de Deus. Então, o que eu estou te falando aqui? Tenha um pouquinho mais de paciência. Tenha um pouquinho mais de sabedoria, tenha um pouquinho mais
de firmeza, de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu já passei por muita coisa mesmo dentro da minha casa. Quis desistir? Quis. Tem dias que a gente não tá com uma visão aberta? Tem. Mas ainda bem que o Senhor, Ele sabe da nossa fraqueza, porque quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. O Senhor nos fortalece, o Senhor nos levanta através de um louvor, através da palavra, através do jejum, através da oração. E a nossa casa está alicerçada na rocha e ela não vai cair. Eu quero dizer que a sua casa está alicerçada na rocha e a sua casa não vai cair. Começa a profetizar, profetiza dentro da sua casa dias melhores, profetiza que seu marido, que os seus filhos são uma bênção do Senhor. Começa a profetizar na vida da sua sogra, do seu sogro, é uma bênção do Senhor. Aquilo que você não enxerga com os olhos naturais, começa a profetizar com os olhos espirituais que o Senhor vai fazer. Começa a declarar: minha casa é do Senhor, os anjos do Senhor estão acampados sobre a minha casa e mal nenhum, praga nenhuma chegará até nós. Creia nesse Deus Todo-Poderoso que é comigo e é contigo, e Ele não vai deixar a sua casa desmoronar. Eu quero pedir ao Senhor nesta hora que Ele venha te abençoar. Senhor, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã que está nesta hora ouvindo esta live. Pai, se a casa deles está por um fio, Pai, que o Senhor venha alicerçá-los, Senhor, na rocha que é chamada o Senhor, Senhor Deus Todo-Poderoso, dissipa, Pai, todas as obras das trevas, Senhor, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, desta família que está passando neste momento por uma crise, Senhor, existencial. Muitas das vezes que começou lá na infância, Senhor, vai curando as feridas, vai curando a alma, vai curando, Pai, os filhos, vai curando a esposa, vai curando o marido. Começa, Senhor Deus, a fazer uma obra grandiosa, porque eu sei que o Senhor tem projeto nesta família, o Senhor tem projeto dentro desta casa, Senhor. Eu peço que a tua mão esteja estendida nesta hora sobre esta família e que eles não venham desmoronar, que eles venham permanecer, Pai, alicerçados na tua palavra, crendo que eles vão ter dificuldades, sim, que eles vão passar por provações, sim, mas que o Senhor vai estar em todo o tempo, Pai, com a tua mão estendida sobre a vida deles, sobre a casa deles, Pai. Cura as feridas da alma, cura as emoções, libera perdão, Senhor. Libera perdão por este coração que precisa nesta hora ser perdoado. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, que Deus abençoe toda a igreja Torre Forte. Fica firme aí, o Senhor é contigo, o Senhor é conosco, e a vitória ela é nossa pelo sangue de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente nesse dia chamado hoje e para todo sempre. Deus te abençoe. Glória a Deus, que maravilha, que coisa tremenda, não? Que palavra poderosa, que Deus possa nos desafiar a cada dia e possamos refletir como está a nossa casa. O que a tua casa tem sido? Tem sido um local de refúgio? Tua casa tem sido um local de abrigo? Tua casa tem sido esse abrigo verdadeiro? Glória a Deus. Kelly, muito obrigado por essa palavra. Deus abençoe essa família tão linda, tão querida. Que Deus continue usando a vida de vocês. E agora nós vamos adorar o Senhor junto com o Regis Danese. Regis Danese, deixa Deus te usar mais uma vez, meu amigo. Que alegria, que prazer. Obrigado pela participação e pelo carinho. Vamos lá, Regis Danese. Olá, meu querido amigo, irmão, apóstolo Clayton Nantes. Que alegria estar gravando esse vídeo aqui hoje para você, para todos os irmãos aí da Igreja Torre Forte. Uma alegria muito grande estar aqui na conferência Torre Forte Online. E o tema é um tema que eu gosto muito, que é família. Toda família ela tem defeito, não existe família perfeita. Mas a diferença é que nós servimos um Deus perfeito que nos aperfeiçoa a cada dia. E nessa quarentena, eu acredito que não tem sido fácil. Principalmente porque as famílias elas estão juntas o tempo todo. E a palavra relacionamento, ela vem de relar. Se você não tem relacionamento com aquela pessoa que você não conhece, que você encontra na rua às vezes, você encontra por acaso, dificilmente tem um atrito,
Por que que muitas das vezes as desavenças, os desacordos, a falta de entendimento acontece dentro das famílias? É por causa disso, do relacionamento. Vem de relar. Interessante isso, né? E muito bom estar com vocês aqui. E minha esposa já deu uma mensagem aí abençoada, então acho que eu vou falar menos e cantar mais. Eu amo falar sobre família, até porque quando eu tive um encontro com Deus, com Deus porque um dia eu estava tendo um problema na minha família, a gente estava se separando e Jesus entrou com providência, eu ouvi a palavra de Deus, eu e a minha esposa, e desde 2000 estamos servindo a Jesus. É fácil? Não. Com Jesus parece que as coisas se tornam mais difíceis. É verdade. Para servir a Deus, nós temos que fazer a diferença. Nós não podemos ser igual a pessoa que não serve a Deus e não devemos comparar a essas pessoas. Ah, mas o fulano faz isso, o fulano faz aquilo. Filho de pastor é diferente de um filho que o pai dele não serve a Deus. É totalmente diferente. Um filho de um pastor, um filho de um Regis Danese é diferente. E não é fácil servir a Deus. Nós temos que ser testemunho a cada dia, porque as pessoas elas olham pra gente e vê a gente como uma referência. Se eu tô hoje aqui servindo a Deus, é porque alguém foi falar de Jesus para mim lá no Sol para Contrariar, o pastor Vandinho. E sabe como que ele pregou Jesus para mim? Com testemunho de vida. Então nós temos que ser testemunho. Nós temos que ser imitadores de Cristo e procurar exemplo daquelas pessoas boas. Ah, mas o fulano de tal lá é de Deus, mas ele faz isso, ele faz aquilo. Não. Nós temos que olhar para a vida daqueles que realmente são exemplos de Jesus Cristo. Porque tem muitas pessoas também que servem a Deus, mas que não são exemplo. Não dá para a gente seguir aquela pessoa. Então, nós somos pecadores, falhos, cheios de defeito, mas nós temos que procurar a melhorar a cada dia. E a família, gente, é a base de tudo. A família que está alicerçada na rocha, pode vir um vento forte, a chuva forte, a tempestade, ela não vai cair, ela não vai ser abalada, porque ela está edificada na rocha, que é Jesus Cristo. E eu gravei uma música e tem uma frase que diz assim: me ensina a tratar minha família com amor. Como é que você tem tratado a sua família? Porque é muito fácil tratar as pessoas de fora bem, tratá-las bem. É fácil. Elas vêm na tua casa, você coloca ali o melhor talher, a melhor xícara, e se ela deixa quebrar um copo, você fala, não foi nada, isso acontece nas melhores famílias. É ou não é? E os de casa quando deixa quebrar um copo? Meu Deus do céu. E o de casa às vezes coloca aquele talherzinho quebrado, mas não. Nós temos que fazer o melhor para a nossa família, porque se você mora com a tua família, foi Deus que colocou a tua família para morar contigo no mesmo teto, e não é para ser maltratado, não é para tratar com amor, com carinho, com palavras mansas, porque a família é o bem mais precioso que Deus te deu. E o diabo ele vem para quê? Matar, roubar e destruir. Qual que é o alvo principal do diabo? É a família. Na verdade não, na verdade é a nossa alma, né? Você sabe muito bem disso. Mas ele usa a estratégia de destruir uma família, por quê? Porque quando uma família é destruída, a esposa vai para um lado, o marido vai para o outro, os filhos se perdem, não sabe se fica com a mãe ou com o pai. E nessa situação toda, a família toda é destruída. Mas ao mesmo tempo que na palavra de Deus fala que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, também fala que Jesus ele veio para que tenhamos uma vida e uma vida em abundância. Então, meu irmão, não desanima com a luta, com o problema, com a dificuldade que você está enfrentando agora aí, na tua casa, na tua família. Olhe para o alvo, que é Jesus Cristo, porque Ele sim, Ele é a solução para todos os problemas. E a tua família é bênção do Senhor. Eu falei que não ia falar nada, né? Ah, mas se eu estou falando aqui, porque não é por mim. É o Espírito Santo que está em mim. E agora mesmo
eu estava ali conversando no chat online, no chat do YouTube, porque nós fizemos uma live solidária e foi uma bênção, foi bênção material, bênção espiritual. Arrecadamos mais de 11 toneladas de alimentos. Então, assim, Deus ele fez a obra completa. Supriu a fome das pessoas necessitadas. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus salvou. E já estamos preparando outra live. Eu estava conversando com os irmãos, dando uma mensagem de fé e esperança ali no YouTube, no chat, né? E quero dizer para vocês também que essa live hoje aqui também já está sendo uma bênção. Pela fé, eu posso ver aqui hoje famílias restauradas, casamentos restaurados, filhos voltando para suas casas, esposas voltando para os seus maridos, maridos voltando para suas esposas. E agora eu quero falar rapidamente aqui. Adolescentes, você que está assistindo a gente aqui agora, você quer ser grandemente abençoado, não quer? Mas vou dar uma dica para você aqui. Esse é um mandamento como promessa. Você já deve até ter ouvido demais essa palavra, mas muitas das vezes entra aqui e sai aqui. Vou te contar um segredinho da vitória. Eu não era crente, eu não servia a Deus. E eu vim de uma família muito simples. Eu sou de Passos, Minas Gerais. Meu pai sempre trabalhou no pesado, ganhava muito pouco. Minha mãe costurando para ajudar. Meu pai montava aqueles muros pré-fabricados. Depois ele foi trabalhar na usina como guarda noturno. E eu lembro que naquela época o país estava enfrentando uma crise muito grande. Ele foi mandado embora, né? Porque quando há uma crise no país, os pequenininhos que sofrem primeiro. A empresa ela começa a mandar os pequenos. E depois que vai mandar os grandão, mas quem sofre primeiro é os pequenininhos. E meu pai foi mandado embora do emprego. Sabe o que ele foi fazer? Foi vender picolé. Meu pai nunca deixou faltar nada em casa. E eu olhava para aquilo, meu Deus, eu falava, puxa vida, eu não era cristão, eu não servia a Deus, mas eu conversava com Deus em pensamento. E eu falava, pai, ô Deus, me dá condição um dia de eu poder ganhar um dinheirinho e ajudar meu pai. Olha, não demorou 3 anos. Alexandre Pires me convidou para entrar no Só Pra Contrariar. E eu fiquei ali compondo, cantando, mas na primeira oportunidade, quando eu comecei a ganhar o meu primeiro dinheirinho ali, que era um dinheirão, né? Eu tirei meu pai do emprego, paguei aposentadoria para ele e comprei uma casa para ele, para minha mãe, comprei um carro e sempre deixava muito dinheiro na conta deles. Aí voltando ao assunto aí com os adolescentes que estão nos assistindo aqui agora. Sabe por que Deus me abençoou? Me colocou num patamar só para contrariar. Eu me tornei o maior compositor do Brasil. Comecei a escrever músicas com Peninha, com Alexandre Pires, porque eu estava cumprindo um mandamento que está na palavra de Deus. Honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e você ainda vai ter dias prolongados aqui na terra. Deus está falando com pessoas aqui, com adolescentes. Você quer ser bem-sucedido, né? Quer ser abençoada, abençoada. Então honra o teu papai e a tua mamãe para que você tenha dias prolongados aqui na terra e seja grandemente abençoado por Deus. É um mandamento que tem uma promessa. Bom, chega de falar e eu vou fazer aqui o que o pastor, o apóstolo Clayton me pediu. Vou estar aqui cantando para vocês. O apóstolo Clayton, eu conheci ele ainda pastor, logo quando eu tinha acabado de me converter, mais ou menos no ano de 2004. Eu fui ministrar na igreja Torre Forte, eu não sei se é no mesmo local, ali perto da Vila Prudente, ali na Moca. Eu lembro que passava ali a avenida, nossa, agora me deu um branco aqui, um nome. Eu passei minha adolescência ali naquela avenida ali. E eu morava perto ali, ficava muito ali na casa de um amigo ali, perto da igreja Torre Forte. Que Deus abençoe cada um de vocês aqui. Então vamos cantar que a nossa família é bênção do Senhor. Amém?
Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. Minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Dá um abraço em quem está do teu lado aí, fala: eu te amo, você é uma bênção de Deus na minha vida. E vocês duas, dá um abraço gostoso em mim também. Cada um me dá um beijinho no rosto aqui e canta comigo. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Glória a Deus. E vocês viram aqui o testemunho da minha esposa, né?
falando da Brendinha. Ela tinha 2 anos e 10 meses, hoje já está com 11 anos, para a glória de Deus. E a gente sempre fala para ela, não fazer aquilo que todo mundo está fazendo, aquilo que as amiguinhas, mas a fulana ela faz, a outra faz. É porque elas não têm o chamado que você tem, Brenda. Jesus te curou com um propósito, com um plano. Deus não faz nada sem propósito. Você já percebeu que quando Deus ele abençoa alguém financeiramente, ninguém é rico à toa. Deus permite aquela pessoa a prosperar em todas as áreas da sua vida, principalmente na área financeira, para ela ajudar as outras pessoas. O seu dinheiro só para você não serve para nada se você não ajudar alguém. Então Deus ele te dá condições de ter dinheiro, de ter tudo do bom, do melhor. Para quê? Para você ajudar as outras pessoas. Por que Jesus curou a Brenda? Porque através da vida da Brendinha, milhões de pessoas serão curadas para a glória de Deus quando ela abrir a tua boca para falar do que Deus fez na vida dela. E não estava nem aqui no script, no nosso roteiro, mas eu quero pedir a Brendinha para cantar uma canção. Essa música, ela tem uma mensagem muito forte. Sabe quem gravou? Não vai escandalizar, não. Michael Jackson. Tem a ver com a minha pregação. Olha aí. Então, e eu nem passou pela minha cabeça. A Brenda sempre canta comigo essa música nas minhas lives. Seja você a mudança que o mundo precisa. Né, Brendinha? Cumprimenta o pastor Clayton, a igreja Torre Forte, todo mundo que está assistindo a gente aí com a paz do Senhor, Brendinha. Boa noite, a paz do Senhor para todo mundo. E essa música ela é muito linda também, que além de ter essa mensagem, ela fala sobre cura. Olha E aí. principalmente nesse tempo, né, de pandemia, uma letra muito linda. Chega mais pertinho para o áudio ficar melhor. Um pouquinho mais para cá. Isso. Então canta, Brendinha. Seja você a mudança que o mundo precisa. Apóstolo Clayton, nossa, que presença de Deus. Que presença de Deus. Eu tenho certeza que muitas vidas já foram e ainda vão ser edificadas com tudo que está acontecendo hoje aqui. Beijo para todo mundo, beijo pastorzão, apóstolo no coração. Amamos muito a sua vida. E essa igreja que sempre orou pelo Regis Danese, pela Brenda Danese, pela família Danese. Que Deus abençoe cada um de vocês. A paz do Senhor. Tchau, tchau. Que coisa tremenda, não? Que testemunho maravilhoso, um testemunho completando o outro. Glória a Deus. Amo vocês, que Deus abençoe grandemente. Regis Danese, Kelly Danese, Brenda, Bruno. Meu Deus, como eles cresceram, né? Eu lembro deles pequenininho e agora veio aí grande desse jeito. Que Deus abençoe poderosamente no nome de Jesus. Tenho certeza que Deus falou com você,
E talvez essa seja a tua necessidade hoje. Restaurar seu lar, restaurar tua família, restaurar tua casa. E nós vamos orar agora pelas famílias, nós vamos clamar agora, encerrando essa primeira noite, clamando pelos lares, clamando pelas famílias. Pai de amor e Deus bendito, nós rogamos a Ti, Senhor, entra como socorro, entra como livramento. Converte o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Restaura a aliança, restaura o casal, vai repreendendo toda intriga, toda confusão, vai repreendendo toda distorção no lar, vai repreendendo, ó Pai, toda incompatibilidade, vai repreendendo, Senhor, toda briga, toda gritaria, toda agressão, Senhor. Senhor, nós clamamos pelos lares, restaura as famílias, restaura os lares. Manifesta a Tua glória e o Teu poder em cada casa que se conectou conosco hoje. Nós te agradecemos pela vida do Regis, da Kelly, da Brenda, do Bruno. Te agradecemos por essa família, clamando pela Tua bênção, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, Senhor. Vem com poder, com restauração, nos lares do Brasil, nos lares de quem nos ouve, Senhor. Vai repreendendo toda a fúria do adversário contra as famílias e vai restaurando os lares, renovando a esperança, renovando a fé e renovando a alegria de cada família. Dá a cada um, ó Pai, uma noite de paz e tranquilidade. Dá a cada um, Senhor, o sono do justo e que os Teus filhos possam ter um sono reparador. E que o amor de Deus, o Pai, a graça redentora e salvadora do Senhor Jesus Cristo, comunhão e doce consolação do Santo Espírito, nunca falte sobre cada lar que está conectado conosco, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Se Deus falou contigo, compartilhe esse vídeo e que Deus te abençoe poderosamente.